Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou recentemente o registro de uma nova droga para o controle da obesidade, o Belviq. Segundo a agência, o medicamento ajuda em tratamentos que também envolvem dietas e atividade física. A doutora Maria Edna de Mello, doutora em endocrinologia pela USP e diretora da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, a ABESO, vai explicar para a gente esta novidade. Boa noite, doutora Maria Edna. Boa noite, Meire. Boa noite, ouvintes. Bom, qual é a composição do Belviq e como ele age no tratamento aí contra a obesidade? O Belviq, ele tem um princípio ativo que é a lorcacerina. A lorcacerina é uma substância que vai agir num receptor de serotonina específico do hipotálamo. Então, quando esse receptor ele é ativado, leva à produção de uma substância no sistema nervoso central que vai determinar a redução da fome. Então, ele é um inibidor do apetite. Exatamente, ele vai reduzir a vontade de comer. E a quem esse remédio, essa medicação é indicada? Os medicamentos para o tratamento de uma obesidade, para a obesidade, de uma forma geral, eles são indicados para os pacientes que já têm diagnóstico de obesidade, ou seja, tem o índice de massa corpórea, aquele cálculozinho que a gente faz levando em consideração o peso e a altura do paciente, igual ou maior que 30. E no caso da lorcacerina, aqueles pacientes que têm esse MC igual ou maior que 27 e tem alguma doença relacionada à obesidade, como diabetes, hipertensão ou dislipidemia, por exemplo. Então não é qualquer tipo de peso a mais que requer um tratamento desse nível, né? Não. Ele não tem indicação para aqueles 2 quilos que muita gente quer perder e às vezes não consegue tão fácil, só piscando o olho. Às vezes precisa fazer um pouquinho mais de modificação na rotina, né? Bom, doutora Maria Edna, no que o Belviq se difere dos demais medicamentos já existentes aí para o emagrecimento? Ele se difere no mecanismo de ação. A gente no mercado, nós temos, com a aprovação do Belviq, ele vai ser o 4º medicamento para o tratamento da obesidade. Então, a gente tem 2 que são bastante antigos, que são o Orlistat e a sibutramina. O Orlistat, ele tem uma ação no intestino, levando à diminuição da absorção de gordura que o indivíduo ingeriu. A sibutramina, ele também vai agir no sistema nervoso central, só que via 2 neurotransmissores, a serotonina e também a noradrenalina. E nesse ano, né, também, agora no 2º semestre, a gente teve também a disponibilidade da liraglutida para o tratamento da obesidade, que também tem uma ação central, só que no receptor específico de um hormônio que é o GLP-1, que é um hormônio produzido no intestino. Então, o que ele difere dos outros é justamente o mecanismo de ação. Então, cada medicamento que a gente tem vai agir num local diferente. Certo, então atualmente são 4 medicamentos autorizados pela Anvisa no Brasil, não é? Exatamente, que tem registro para tratamento da obesidade. Bom, o Belviq, a gente sabe que todos têm aí efeitos colaterais, né? Eu gostaria até que a senhora nos citasse aí os mais comuns. Os mais comuns relacionados ao Belviq que são descritos nos estudos, né, são cefaleia, ou seja, dor de cabeça, dor lombar, faringite, náusea, né, boca seca também é relacionado e tontura também. Então, são efeitos colaterais que são discretos e muitas vezes nem todo paciente vai ter, né? Então, quando se prescreve o medicamento para um paciente, a gente tem que avaliar como que é a resposta dele, tanto em termos de eficácia, ou seja, para a obesidade, se ele realmente vai perder peso, como também em termos de efeitos colaterais. Né?
E esses efeitos, eles são comuns a todas essas 4 substâncias, doutora Mariede? Não. Cada medicamento ele tem pelo mecanismo de ação, então os efeitos colaterais também vão ser diferentes. Então, por exemplo, o Orlistat é comum o relato de diarreia, especialmente naqueles pacientes que fazem uma ingestão elevada de gordura, porque como ele vai diminuir a absorção de gordura, e essa gordura ela vai sair nas fezes, então se o indivíduo ele consome muita gordura, então ele pode ter uma diarreia, às vezes algo até um pouco desconfortável, mas isso é proporcional à quantidade de gordura ingerida. Já a sibutramina, como ela tem essa ação via noradrenalina também, então ela é contraindicada para pacientes que têm doença cardiovascular. Por quê? Porque pode ocorrer um aumento discreto da pressão arterial ou também da frequência cardíaca. Então, ela sempre foi disponibilizada com essa contraindicação. Paciente que tem doença cardiovascular não pode utilizar. E outra contraindicação também, que a gente tem que sempre respeitar, são as doenças psiquiátricas. Mas, de uma forma geral, a sibutramina é muito bem tolerada, respeitando as contraindicações do paciente. Já a liraglutida, como ela tem uma ação também no esvaziamento gástrico, então o efeito mais comum acaba sendo náusea. Então, quando a gente vai prescrever esse medicamento para um paciente, então a gente prescreve com o início de dose menor e a gente vai progredindo essa dose, até chegar à dose de 3 miligramas, que é a dose recomendada para o tratamento da obesidade. Então, quando a gente fala em tratamento medicamentoso, todo tratamento medicamentoso, só para a gente não esquecer, ele deve ser orientado, associado à modificação de estilo de vida. Ah, sem dúvida, né? Porque o remédio também não faz milagre, né? Não, exatamente. Ele não faz milagre, ele não cura a obesidade. E a perspectiva de tratamento é por longo tempo e, em alguns casos, pelo resto da vida. É isso que eu ia perguntar. Como é que esse medicamento deve ser usado e por quanto tempo? Então, ele deve ser usado respeitando as indicações, que a gente já conversou, e o tempo de tratamento para a obesidade é indeterminado, da mesma forma que as outras doenças crônicas, como diabetes, hipertensão. O medicamento ele só vai fazer efeito enquanto o paciente está tomando. Uma vez que ele pare de tomar, ele vai parar de fazer efeito e a tendência é ocorrer o reganho de peso. Então, da mesma forma que se a gente toma um medicamento para diabetes e a gente suspende o medicamento, a glicemia sobe, o peso também volta a subir. Mesmo que o tratamento esteja aliado, como a senhora bem lembrou, a uma mudança de estilo de vida. Sim, porque muitas vezes a mudança na alimentação, ela vai ser muito facilitada pelo uso da medicação. Por quê? Porque essas medicações que têm ação no sistema nervoso central, elas ajudam a modular a busca pelo alimento, a reduzir a fome, a que o indivíduo consiga fazer aquela mudança que espontaneamente ele não conseguiu, porque a mudança de estilo de vida isoladamente para a perda de peso só vai funcionar em 10% dos casos. Então, 90% dos pacientes, eles vão precisar de tratamento medicamentoso. E isso deve ser respeitado, isso deve ser orientado. Porque muitas vezes o paciente acaba tentando, e sempre que interrompe, acaba ganhando mais peso. É interessante isso que a senhora falou, né? Que enquanto a pessoa estiver usando o medicamento, ela vai sentir menos apetite, menos vontade de comer. E uma vez suspensa aí a medicação, ela volta a ter a fome que ela tinha antes. O organismo não se acostuma com aquela comida em menor quantidade, doutora? Em alguns pacientes a gente consegue interromper a medicação, mas isso é muito individual e suspender a medicação você não suspende do dia para a noite. É muito comum o paciente perde peso, está indo super bem e aí ele faz assim, como eu não falei para ninguém que eu estou tomando medicamento, porque é quase um crime tomar medicamento para obesidade,
que socialmente, e mesmo na classe médica também tem muita gente... Existe um tabu, né? Existe um tabu, porque obesidade muitas vezes ainda é considerada como uma escolha do indivíduo. Você não fecha a boca porque você não quer, e não é assim. A fome, a busca por determinados alimentos, ela é geneticamente determinada. A regulação no nosso sistema nervoso, ela não é igual para todo mundo, né? Então, o obeso, ele precisa ser respeitado e ele deve ser tratado e deve ser tratado com responsabilidade, né? Porque também ele não deve ser submetido a tratamentos fantasiosos, né, miraculosos, porque não existe milagre no tratamento da obesidade. O medicamento ajuda, mas o engajamento do paciente, ele é fundamental para que o desfecho seja satisfatório. E quantos quilos é possível perder quando se entra num tratamento desses? Eu gosto muito dessa pergunta porque a média de responder, porque a média de perda de peso parece ser pequena, né? Então, assim, com a lorcacerina é em torno de 6 quilos. Mas no estudo, né, essa média do estudo, ela é a média dos valores perdidos de paciente que talvez até tenha ganhado peso, né? E enquanto